próprias mãos. Os seus olhos mostram alguém tem armas para vencer. Suas conquistas fazem acreditar que não há poder maior que de suas mãos. Por amor esteve com você mesmo não aceitando seu modo de viver. Onde está o seu coração? 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 Quanto tempo será preciso pra te convencer que nunca será o bastante? Você ainda não entendeu, a vida eterna não acaba aqui. A vida aqui é curta, sua eternidade pode ser uma tortura. Qual será a sua intenção? A vida com suas próprias mãos. Os seus olhos mostram alguém não tem regras para vencer. Suas conquistas fazem acreditar que não há poder maior que de suas mãos. Por amor esteve com você mesmo não aceitando seu modo de viver. Onde está o seu coração? 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 Qual será a sua intenção? Os seus olhos mostram para vencer. Suas conquistas fazem acreditar que não há poder maior. Mora! Abre essa porta! Acorda, verme! Qual será a sua intenção? O que você pretendia? A gente... Eu só pretendia passar a mensagem. Que mensagem?
A mensagem das boas novas. Que boas novas! Agora você vai ser eliminado, exterminado. Não precisa. Não mais contaminará ninguém. Você é uma ameaça. Quem são vocês? Quem somos? Nós somos os dominadores deste mundo tenebroso. E você? Quem é? Nós somos muitos. Nós somos... No Quarto com Deus, e você é muito bem-vindo. Boa tarde! Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas você é muito bem-vindo aqui no Quarto com Deus. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Esse é um texto que Jesus falou, e está escrito lá em João 15:16. Qual o assunto mais falado nesse ano? Música? Guerra? Não, é um outro tipo de guerra, foi corona, né? O pessoal da década de 70 e 80 deve recordar bem. Bons tempos, quando corona era o nome de um artista ou apenas um chuveiro. Mas não é a realidade no início dessa nova década, o novo normal. Nem Lauro, nem Duchas Corona. O corona hoje significa que é um vírus altamente contagioso que necessitamos persegui-lo e exterminá-lo o quanto antes, para que o mundo viva bem. O Covid-19 gerou uma guerra silenciosa, que gerou a destruição da nossa saúde, que gerou uma destruição também da economia do planeta, desconstruindo a nossa era, aquela era que era tudo normal. A verdade é que o Covid nos impede de ir e vir, de pensarmos em cinema ou trabalho, de beijarmos ou abraçarmos a pessoa querida, os nossos amados, nos impede de ir onde nós quisermos, inclusive na igreja. A impressão é que a terceira guerra chegou e não demos conta disso. Será que eu abracei? Vamos lá. Desde pequena, eu ouço falar que a terceira grande guerra mundial provavelmente ia dizimar grande parte da raça humana. Eu acho que nós chegamos nela e nem demos conta disso. A diferença é que eu, na minha inocência, acreditava que seria a briga de algum país rico contra um outro país rico em busca de uma riqueza maior ainda. Que esses países inventariam bombas terríveis e com toda a força bélica iriam demonstrar quem era o mais forte. Errei. Errei feio. Descobri que o país mais forte, na verdade, nessa grande guerra mundial, não é aquele que tem mais armas de fogo. Não é aquele que investiu em força bélica ou armamento nuclear. O país que vai ganhar essa guerra é aquele que soube investir na ciência, na saúde e na sua infraestrutura hospitalar. Porque o inimigo não morre com tiro, não. Ele é invisível. Mas uma coisa estava certa. Muitos vão morrer. Essa guerra está aí para inverter valores. Veja bem, o petróleo sem consumo não vale nada. Nem é mais o ouro negro. O ouro hoje é em gel, é transparente e só serve para desinfetar. Shopping fechado, lojas desertas. Para que comprar? Se ninguém nem vai ver a bota nova que eu comprei na loja caríssima no shopping, logo no lançamento da coleção outono-inverno. Carros caros que nem saem das garagens. Viagens desmarcadas. A Disney perdeu o encanto. O Donald, dessa vez o Trump, pediu para que os americanos fiquem em casa. Em todas as línguas, a palavra mais falada
é essa mesmo, casa, que ganha um novo significado. Além de moradia, vira abrigo. Minha amiga Marlene Mandarino diz que está encastelada. Estamos todos encastelados, qual Rapunzel no reino de Corona. A muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas, de um dia para o outro, tudo parou. Eu tenho a sensação que eu não me despedi de ninguém. Eu fico imaginando se eu perder alguém, nem ir embora desse mundo sem me despedir. Será que eu abracei o suficiente? Será que eu disse para todos o quanto eu amo? Eu não sei. Essa guerra me deixou sem chão. Verdades tão óbvias apareceram e quebraram paradigmas. Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que os pais percebessem que a educação se faz em casa. As escolas não são só centros de socialização. Ensinar não é fácil. E os professores são os verdadeiros heróis, muito mais do que aqueles que o cinema mostra. Os mitos estão nos hospitais, de máscaras e sem condições de trabalho. E não no Planalto, onde a idiotização das pessoas em forma humana torna pessoas humanas e sem escrúpulos. Se você aprendeu com a sabedoria dos mais velhos, sorte sua, porque o mundo, depois desse tsunami, será muito mais jovem, sem rugas e muito menos sábio. Ou talvez a sabedoria apareça nesse tempo, desde que lhe sirva para entendermos que as viagens foram canceladas, porque a grande viagem que deve ser feita é para dentro de nós mesmos, para que você entenda que o importante não são os custos, mas os valores. Que essa guerra sirva para que você reveja os seus conceitos. Entenda que rico é o trabalhador, porque sem ele não existe riqueza. Sem que o homem e a natureza, sem o homem e sem a natureza é muito mais feliz e o céu é muito mais azul. Que os amigos usam a tecnologia para se fazer perto e que não existe distância para aqueles que verdadeiramente se amam. Vencer uma guerra no sofá está sendo uma bênção. Está em suas mãos. A sua casa é a sua trincheira. E nessa terceira grande guerra mundial, a granada mais poderosa é água e sabão. E quando passar, olhe para essa quarentena e veja que ela foi apenas um tempo de incubação, que você precisou dela para renascer. A Terceira Grande Guerra Mundial, de Adriana Gianpietro. E aí, pessoal, o que acharam? Hoje a gente tem o prazer e satisfação de recebermos um irmão nosso que voltou à catedral esse ano. Ele é esposo da Letícia, que está grávida da Antônia, e ele é filho de Lígia e do presbítero Renan. São famílias abençoadas por Deus. Daniel, bem-vindo! Pode entrar no quarto com Deus, porque aqui é o seu lugar. Sabemos que Deus vai falar através de você e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Fala aí, André. Que coisa boa estar com vocês no quarto com Deus. O melhor lugar para se estar. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de entrar nesse quarto com vocês. Amém, amém. Contigo a palavra, Dani. Obrigado. Valeu. André, antes de você sair, que história é essa? Somos todos Covid? Você já está contaminado? Ainda não foi ainda não. Está contaminando todo mundo? Que história é essa nossa? Somos todos Covid. Eu queria conversar com vocês hoje. E fiz essa pergunta para você e agora eu faço para todos aqueles que estão nos ouvindo. E aí, você já foi contaminado? É claro que a gente não está falando do Covid. A gente está falando de algo que nós somos chamados para espalhar por todo mundo. O Evangelho do Senhor Jesus.
É claro que, dentro dessa analogia, que só se fala nisso nesse mundo hoje em dia, a gente tem o paralelo com o que os discípulos foram chamados para fazer. Lembram o seguinte: o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos o quê? Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. O que Jesus estava falando? Somos todos Covid. Esse é o tema do no Quarto com Deus. Vocês viram aí os vídeos que nos introduziram? Vocês viram o que a Cissa falou? Vocês acompanharam um pouco dessa introdução. E a pergunta que me fica é: o que isso tem a ver com a gente? Da mesma forma como o Covid, durante esse mundo, esse ano, finalzinho do ano passado até aqui, recebe a atenção do mundo pelo seu alto grau de contaminação. É claro que o paralelo nunca é perfeito, mas nós somos chamados para levar uma mensagem de impacto ao mundo muito maior do que o Covid. A pergunta que fica é: nós estamos, como crentes, espalhando no mundo ou de quarentena na nossa casa? A gente vai conversar um pouco disso hoje. A gente vai, um tema tão atual, um tema com uma aplicação tão grande na nossa vida, e eu queria começar falando de você, de um exemplo, de um filme. Eu gosto muito de filme, viu? A Netflix e os outros programas de streaming nos facilitam muito, né, o acesso a filmes novos, grandes produções. E um desses filmes, eu lembro, quando eu vi, e me remete muito a esse tema. É um filme chamado Redenção. É um filme de Hollywood, por mais que tenha um título que pareça dessa nossa realidade de igreja, Redenção, mas é um filme com o Gerard Butler, um ator muito conhecido de Hollywood, e ele é um homem chamado Sam. E ele é o exemplo de alguém desacreditado. Sabe aquele cara que ninguém dá nada por ele? Ele acaba numa prisão, aí a mulher dele fica... a esposa espera do lado de fora, ele se envolve com drogas, é uma confusão só. Até que quando ele sai da prisão, e eu não vou dar muito spoiler, fica tranquilo, ele descobre que a sua mulher mudou. Ela agora começou a ir na igreja, a vida mudou, aquela vida desregrada que eles viviam, ele às vezes colocava ela para dançar na noite, para ganhar dinheiro, isso tudo ela tinha abandonado. A mulher tinha mudado, parecia que tinha sido contaminada. E o filme fala sobre a história de como a vida daquela esposa refletiu em Sam e ele virou de um ex-presidiário que ninguém acreditava através do evangelho. Ele foi, entre aspas, no bom sentido, contaminado pelo evangelho e começou a fazer a diferença no mundo inteiro, inclusive em ações na África. Esse é um filme baseado em fatos. É interessante isso. Interessante como a história mostra homens e mulheres que fizeram a diferença, que espalharam no mundo, numa velocidade tamanha como a do Covid se espalhou, a mensagem de Jesus, do Evangelho de salvação até os confins da terra. Ou como o mestre falou, eu repito, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando da ação da igreja, de levar o evangelho até os confins da terra. Jesus estava falando de um povo fortalecido, de um povo que teve a sua vida impactada, muito mais do que o Covid impactou a nossa realidade. Nós somos chamados para contaminar positivamente o mundo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Sua Bíblia no texto de Atos, no capítulo 13, a gente vai ler do versículo 42 até o 52. Atos, capítulo 13, a gente vai ler do 42 até o 52. Eu vou ler com você, eu vou ler devagarzinho, dá tempo de você acompanhar. Atos 13, 42 a 52. Diz assim, em Atos 13. Ao saírem eles, rogaram-lhes
que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. Versículo 44 de Atos 13. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eu vou ler o 47 de novo. Porque o Senhor assim determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. O versículo 48 continua: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a gente tem livre acesso a ela e a gente pode estar hoje aqui no quarto com Deus, no melhor lugar para se estar. Eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que os nossos irmãos que nos ouvem sejam animados, que o coração deles aqueça pela tua palavra. Abra as nossas mentes. E se alguém aqui ainda não te conhece, que essa seja a realidade. Que hoje seja uma noite de salvação. Nós cremos nisso. Nós cremos que tu és poderoso para salvar. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que a gente leu fala é ali o início, né, da expansão da igreja, a expansão do evangelho. E a gente vê que a história ela vai sendo contada, os relatos, eles vão sendo contados e mostra como a igreja recebeu a ordem de Jesus de ir até aos confins da terra. Lembra que é o próprio Jesus, lá no finalzinho de Mateus, que diz: olha, vão por todo mundo, façam novos discípulos, pregue, batize-os. Essa era a missão desses discípulos. O que a gente percebe disso hoje? Os discípulos, eles tinham uma função principal, de espalhar por todo mundo, com a máxima força e habilidade que eles podiam, a verdade do evangelho. Eu pergunto para você, essa missão acabou? É claro que não. Essa é uma primeira realidade que a gente tira desse texto. Eu e você somos todos Covid, como o tema que nos foi proposto aborda, no sentido de que todos nós somos chamados para levar uma mensagem de salvação, aonde quer que a gente esteja. Nós somos chamados a nunca entrar de férias. Pensa comigo, quantas pessoas foram impactadas por esse vírus terrível? Esse vírus que não respeitou os momentos de nascimento dos filhos,
E tantas mães que não puderam ter a sua família no auge da pandemia enquanto tinham os seus bebezinhos. Essa crise, essa pandemia, não respeitou casamentos. Quantas pessoas tiveram que adiar os seus planos, tiveram que mudar os seus planos? Essa crise não levou em consideração férias. Tantas pessoas programaram viagens, descansos. E o que eles viram? Tem que ficar trancado em casa. Essa crise, essa pandemia, não respeitou idade. Jovens, crianças, adolescentes, bebezinhos, senhores de idade, senhoras de idade, todos foram afetados. O que a gente tira para nós, meus irmãos? Nós, enquanto cristãos, nós não estamos de férias nessa nossa jornada aqui. Nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor. E é isso que a gente vê nesse texto que a gente leu. O que me abre os olhos, né, no relato de Atos é como os discípulos, os apóstolos, Paulo especificamente, leva a sério esse chamado. É interessante que muitos pesquisadores bíblicos entendem que, sabe por que eles levavam a sério o chamado de expandir o reino de Deus? Porque eles entendiam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Então, se Jesus ia voltar a qualquer momento, é urgente, na cabeça deles, claro, que eles preguem o evangelho. É por isso que era uma questão de urgência. Vamos pregar. Lembra no texto, quando eles começavam a ver que eles não tinham como cuidar das viúvas sem deixar de lado a urgência da palavra de Deus? E ele falou, não, vamos levantar diáconos para que façam isso. Por quê? Porque tem um foco a ser feito. Meus irmãos, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar a urgência de sermos missionários que contaminemos, entre aspas, e no bom sentido, claro, a nossa realidade. As nossas famílias precisam ouvir a palavra do Senhor. Os nossos filhos, os nossos chefes, os nossos colegas de trabalho. O que me enche o coração é ver que os discípulos e os apóstolos levavam isso a sério. E Jesus está voltando. O mestre está chegando. Não achem, a gente não pode achar que porque passaram 2000 anos, as promessas de Jesus caducaram. Não! Ele está voltando. E isso nos dá a necessidade de irmos até os confins da terra. Agora eu te pergunto, se a gente não vai do outro lado da rua ou do outro lado do nosso vizinho, dizer, olha, se você puder contar comigo, eu estou à disposição de você e pregar o evangelho, como é que a gente vai até os confins da terra, gente? O Senhor nos chama para fazer a diferença e inundar essa terra de luz e sal, fazer a diferença como Ele nos chama para fazer. Isso é uma bênção. A gente pode ter a analogia desse vírus terrível que se espalhou por todo mundo dentro da realidade da igreja. Pensa comigo. Quantos nós somos aqui? Eu estou vendo aqui na minha tela, somos 35 agora. Meus irmãos, Jesus, vocês lembram com quantos ele começou? Com 12. Você imagina se nessa quarentena, no finalzinho dela, na flexibilização, a gente faz um pacto, um compromisso entre nós de que nós vamos fazer a diferença. Quantas pessoas nós vamos encontrar amanhã, daqui a um mês, quando a flexibilização melhorar, e depois nós podemos fazer a diferença. Em primeiro lugar, somos todos Covid, tem a ver com a nossa missão de espalhar uma mensagem que faz diferença na vida das pessoas. Isso é um segundo tempo que eu queria conversar com vocês. A mensagem que nós levamos não é uma mensagem somente de boas palavras. A mensagem que nós levamos, a influência do Evangelho, não é somente uma influência temporária, é uma influência eterna. É uma influência que aponta para a eternidade. Todas as vezes que eu penso que pessoas que são alcançadas pelo Evangelho, elas
têm a sua eternidade modificada, isso me leva a continuar orando ao Senhor, me pedindo para que Ele me ajude a fazer a diferença na vida das pessoas. Pensa comigo. A nossa vida mudou totalmente por causa de um vírus, sim, que leva muitos à morte. Sim, que tem feito estrago na vida de muitos. A gente tem orado muito pelos nossos irmãos. Mas o Evangelho é ainda mais intenso. O Evangelho muda as nossas estruturas. O Evangelho muda a nossa perspectiva de futuro. O Evangelho muda o destino da nossa eternidade. Porque, diz a palavra, que todos aqueles que entendem que Jesus é o Salvador, esses recebem morada eterna com Deus. Que coisa maravilhosa. E eu queria voltar você no texto, que Paulo e Barnabé, eles são chamados de volta para pregar. Eles já tinham pregado nessa cidade. Só que a mensagem do Evangelho fez uma modificação na vida daquelas pessoas, que no versículo 44 começaram assim. Desculpa. O versículo 44 começava assim. No sábado seguinte, quase toda a cidade foi até ouvir essa palavra. Uau! O Evangelho é poderoso. A gente não pode esquecer do poder da mensagem que a gente foi chamado para espalhar. Se a gente anteriormente discorreu que nós continuamos essa missão de pregar o Evangelho, a gente precisa lembrar que o Evangelho é mais poderoso do que o Covid. O Evangelho salva, o Evangelho dá vida àqueles que são mortos espirituais. Olha que coisa maravilhosa! O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Se você está ouvindo e você não sabe o que é o Evangelho, eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho é uma boa notícia de que Deus salva a humanidade, de que a humanidade tem solução. A solução não está na nossa força. A solução não está na nossa inteligência. A solução não está na nossa tecnologia e nem está nas nações poderosas. A solução para as nossas vidas está em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Por que isso, hein? Por que a solução não está na nossa força? Por que o apóstolo Paulo aqui e Barnabé estão falando de palavra de Deus, né? Perseverar na graça de Deus? Vocês veem que eles não estão falando deles mesmos. Eles não estão falando do povo. Eles estão falando do poder de Deus para a salvação. Porque a Bíblia diz que o problema do ser humano não é que o ser humano ele é fraco, não é que o ser humano é pouco inteligente. O problema do ser humano não é porque as nações poderosas do mundo acumulam riqueza. Não é esse o problema do ser humano. Todas essas são consequências do problema do ser humano. Mas o problema principal é que o ser humano está afastado de Deus que os criou. E somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu no nosso lugar, ele pagou o preço, porque todos aqueles que estão afastados de Deus por conta do pecado não podem ter uma relação com Deus. Por que isso? Porque Deus é santo, ele é perfeito. Ele não se relaciona desse jeito. Então Jesus morreu e ressuscitou para isso, para nos levar de volta a Deus. Nós somos Covid no sentido de que nós temos uma palavra poderosa, porque o poder não está em nós, o poder está no nome daquele que nos chamou para pregar, Jesus Cristo. O poder está no Salvador da humanidade. Eu queria lembrar você desse poder. Eu queria te lembrar que Jesus tem poder maior do que qualquer vírus que tira a nossa paz. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a Ele que nós pregamos. Se a gente vê a palavra, é interessante que o apóstolo Paulo, olha só, no versículo 43, eles dizem que eles foram persuadidos para perseverarem na graça de Deus. No versículo 44, diz que a cidade foi toda para lá para o quê? Para ouvir palavras bonitas? Não, para ouvir a palavra de Deus. No versículo 46, Paulo e Barnabé falam assim, olha, eu estou pregando a palavra de Deus. No versículo 47,
Eles dizem o que eles estão fazendo. Nós estamos sendo luz para os gentios. A nossa pregação não tem limites e nem limitações de quem será, para quem nós pregamos. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, e ele causa um pavor nos judeus, uma raiva nos judeus, é que ele estava dizendo assim: o reino de Deus chegou para todo mundo. O reino de Deus não está restrito mais para uma nação. O reino de Deus expandiu por todo mundo e chegou para os gentios. Todos agora têm acesso a Deus. Que coisa maravilhosa! Lembra de Israel, que achava, que entendeu errado a ideia de ser luz para as nações e se fechou nela mesma? Agora o apóstolo Paulo e a palavra de Deus está dizendo que isso ficou mais claro. O mundo inteiro agora é o alvo. Como o Covid se espalhou por todo o mundo, muito mais a palavra de Deus deve se espalhar. Meus irmãos, eu e você somos chamados a levar essa palavra por todo mundo, a investir nessa pregação por todo mundo, a ir no outro lado da rua onde nós somos chamados, mas também a ajudar os nossos missionários. Que coisa maravilhosa! Olha, está sendo projetado aqui o comentário da Daniele. Somos todos de Jesus, nós somos representantes do Mestre. É isso mesmo. Nós somos representantes desse que nos chamou, que nos capacitou. Mas vocês viram o vídeo inicialmente. A gente até agora falou o seguinte: que somos todos Covid aponta para a ideia de que nós temos uma mensagem que deve se espalhar como o Covid se espalhou, muito rápido, e por todo mundo. Não tem idade, não tem gênero, não tem nada, não tem classe social. É para todo mundo, espalha desse jeito mesmo. A salvação chegou, só que é muito mais poderosa. Então a gente tem uma mensagem, ela é poderosa, mas ela não agrada a todo mundo. Ela não agrada a todo mundo. Olha o que diz o versículo 45. Os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. E depois, lá no final, dizia o seguinte: os judeus instigaram as mulheres e os principais da cidade para levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé. Eu queria falar uma coisa muito séria com vocês. A pregação do Evangelho e a missão de Deus para nós, ela é de salvação. Mas ela é uma ofensa para o mundo. Os cristãos, enquanto estiverem no mundo, serão perseguidos. Da mesma forma que nós temos ojeriza ao coronavírus, o mundo nos vê dessa forma. E isso não tem como ser mudado. O apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele diz que nós somos peregrinos, que nós estamos em terra estrangeira. E a pergunta que eu te faço é: você acha que existe paz para estrangeiros em uma terra? A gente não está no nosso lar. Não adianta a gente esperar paz do mundo. Aqueles que são chamados para serem espalhadores dessa mensagem precisam ter em mente que a vida do crente no mundo não é fácil. Nós inevitavelmente sofreremos perseguição. O problema é se a gente estiver tão parecido com o mundo a ponto de não sofrermos essas perseguições. É porque a gente não está entendendo a mensagem direito. É porque a gente não está levando a mensagem de salvação. O apóstolo Paulo e Barnabé, presbítero Carlos, que bom que fomos escolhidos para pregar essa mensagem. Presbítero Carlinhos, isso aquece muito o meu coração. Porque sermos escolhidos para pregar essa mensagem, de fato, é um privilégio sem igual. Nós somos chamados a falar da salvação, e ainda que enfrentemos problemas no que diz respeito à perseguição. E Paulo e Barnabé sofreram isso, percebem? Eles foram alvo de inveja, de perseguição,
E eles saíram, e nos versículos 51 e 52, para a gente já caminhar para o final, eles sacudiram contra aqueles o pó dos pés. Isso remete, lembra quando Jesus manda os discípulos e fala, olha, vocês vão pregar, os demônios eles vão obedecer a vocês, vocês vão em dupla, se alguma casa não receber vocês, bate o pé contra eles, sacudam os pés e vão embora. É como se fosse assim, uma declaração de que vocês nos rejeitaram, nós não temos nada com vocês. O apóstolo Paulo fez isso. Ouviu o que o Senhor Jesus, a mensagem do Senhor Jesus, e dizia, olha, os discípulos, no versículo 52 diz, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, a gente é chamado para pregar uma mensagem que se espalha por todo mundo. A gente é chamado para pregar uma mensagem que é mais poderosa do que a contaminação do Covid, porque tem impactos de vida eterna. A gente é chamado para pregar uma mensagem que tem uma dupla finalidade, que tem uma dupla consequência. Para uns, ela é uma mensagem de muita alegria. Ela é uma mensagem de motivo de muito regozijo, porque é a mensagem de salvação. E a Bíblia diz, nesse texto, que todos aqueles que tinham sido escolhidos e destinados para a vida eterna ouviram e se alegraram. Mas o termo de sucesso da pregação do Evangelho não é somente a ausência de perseguição, mas é felicidade e conforto do Espírito Santo mesmo em meio à perseguição. Eu e você também somos chamados a dizer para o mundo, vocês serão condenados. Vocês caminham na direção oposta. A mensagem do Evangelho tem um duplo resultado. Salvação para uns e condenação para outros. A pergunta que me fica, depois de falar tudo isso, é o quanto nós estamos contaminando esse mundo? O quanto a minha vida, a minha família, impacta a vida daqueles que moram do meu lado? Enquanto a nossa igreja impacta a realidade da nossa vizinhança? O quanto você faz isso? Nós somos chamados para levar essa mensagem. Nós somos chamados para levar uma mensagem de salvação. E olha, tem muita gente que precisa de salvação, que é, como a palavra de Deus diz, um destinado para a vida eterna. Quero te encorajar a isso. Eu quero te encorajar a vestir essa camisa de alguém que continua a proclamar o Evangelho. E se você não faz, talvez com muita frequência, essa é uma oportunidade da gente começar. É uma oportunidade da gente pedir a Deus que nos dê oportunidades, que nos dê sabedoria. Como nós podemos impactar o mundo? O mundo foi impactado por algo microscópico, que não dá nem para a gente ver. Imagina o Evangelho, o poder de mudança desse mundo. E lembra, Jesus está voltando. O nosso mestre está chegando. Essa mensagem é urgente. E ainda que a gente enfrente resistência, aliás, a gente vai enfrentar resistência, mas o sucesso dessa missão não está em não termos resistência. A gente vai ter de qualquer forma. A gente é estrangeiro. A nossa mensagem é loucura para muitos. Lembra? É loucura para muitos. Mas o sucesso está de que nós transbordamos de alegria e do Espírito Santo. Eu quero terminar com você, que está nos ouvindo. Talvez você não tenha noção nenhuma do que é o Evangelho. Que você nunca tenha sido impactado com isso. Eu quero te dizer que, ao contrário do que muitos falam por aí, que a mensagem dos cristãos é uma mensagem que exclui, que privilegia só alguns grupos, que rejeita outros. A palavra de Deus diz que o Evangelho e a salvação é para todos aqueles que crerem em Jesus. O Senhor Jesus abriu uma porta para você.
uma porta de salvação, e o que nós fazemos é proclamar essa mensagem. É dizer, olha, se você acha que o mundo não tem jeito, a gente quer te dizer que tem. E o jeito está em Jesus Cristo, que salvou a humanidade do pecado, da rebeldia contra Deus. E ele morreu no nosso lugar, porque diz a Bíblia que o pecado, ele tem preço de morte. Todos aqueles que pecam, eles morrem. Esse é o preço do pecado. Jesus assumiu esse preço no nosso lugar para nos dar uma vida eterna. Isso eu queria falar para você. Você pode ser contaminado por essa alegria. Você pode ser contaminado pelo Evangelho, como aquele filme que eu citei no início mostra a vida de uma família sendo impactada pelo Evangelho. E eu quero falar com você, crente. Eu frequento a igreja há um tempão. Eu e você somos chamados para fazer um impacto nesse mundo maior do que o Covid fez na nossa vida. Nós somos chamados a pregar uma mensagem de vida eterna. Essa mensagem é poderosa. Lembrem-se dos nossos filhos que não conhecem o Evangelho. Lembrem-se dos nossos vizinhos, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos chefes, das nossas famílias, de todos aqueles que estão ao nosso redor que não conhecem a palavra do Senhor. E lembrem-se da promessa do Senhor. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é uma mensagem de ânimo para a gente. A mensagem que Paulo e Barnabé deixaram naquela cidade trouxe muita confusão para a vida deles. Tiveram que sair dali rapidinho, mas trouxe recompensas eternas. Assim pode ser na nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu quero incentivar você a abraçar isso, a aplicar isso no seu coração. Como eu posso contaminar o mundo com o Evangelho? Eu sei que contaminar tem uma conotação meio ruim, né? Vamos mudar? Como eu posso impactar o mundo através do Evangelho? Nós somos chamados para isso. Lembra? Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem traz resultados. E essa mensagem traz, no fim das contas, alegria em Deus, no Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve e me leve também, leve a nossa igreja a ser um grande centro de impacto na nossa cidade. Eu termino dizendo que os resultados do trabalho de Paulo e Barnabé se expandiram, e de tantos outros cristãos se expandiram por toda a terra. Um dia, o trabalho deles se expandiu a ponto de chegar na América do Sul, de chegar no Brasil, de chegar no Rio de Janeiro, de chegar na minha vida e na sua. Nós somos alvos do trabalho de pessoas que vieram antes de nós, que continuaram a impactar o mundo. O que nós estamos dizendo lá para frente? Deus te abençoe. Que Deus te capacite. E não esqueça, somos todos Covid. Por quê? Porque nós somos chamados para impactar o mundo, porque a nossa mensagem é muito mais poderosa e porque nós recebemos nós somos muitas perseguições, mas nós temos alegria no Senhor por causa do resultado da salvação da nossa mensagem, da mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe. É com você, André. Que palavra abençoada. Deus falou por você, tá, Dani? Muito obrigado aí pela Amém, glória a Deus. Você entendeu bem o tema e foi bem mais profundo do que a gente imaginava. Excelente. Gostei muito dessa palavra. O poder não está em nós, mas em Jesus. É Ele quem faz a mudança, é Ele quem nos muda, é Ele que nos transforma. 12 homens trouxeram o evangelho até você, que está aí ouvindo aí do outro lado da tela. O Covid fechou a barreira física, né? Mas abriu a internet para a gente. Você pode falar com pessoas de outra parte do planeta. Parece que até aumentou, né, a nossa possibilidade de... Isso, e você quando você está mandando mensagem para uma telinha, mas pode ter 4 pessoas, 5 pessoas ali. Essa é a nossa função como Covid. Por isso o tema somos todos Covid. Deus te abençoe muito, tá? Amém. Valeu, André. Muito bom estar com vocês. Eu quero que saiba que essa é a primeira vez em 8 anos que a gente faz evento em julho.
porque normalmente julho é a nossa pausa, mas Deus quis que hoje, através do Covid, Daniel Jardim estivesse falando com a gente aqui, abençoando a vida de todo mundo que está tendo oportunidade de chegar até esse vídeo. A gente tem 4 minutinhos. Eu queria dizer para você, se a palavra te edificou, curta o vídeo, se inscreva no canal, aquele papo de sempre, né? E mande para um colega, um amigo teu vizinho, teu colega da faculdade, do trabalho, para que ele conheça da palavra do Senhor Jesus. Amém. Esse vídeo agora vai estar também no YouTube, lá da Catedral, tá? A Catedral Rio. Você não sai daí, porque daqui a pouco vai começar o culto. Você tem 3 minutos para ir no banheiro, beber água e voltar para o culto noturno, nosso culto da noite. Eu só queria deixar agradecimentos aqui para o pessoal que nos apoiou nesse vídeo maluco que nós fizemos aí no começo. Foi o Barcelos, o Luiz Henrique, o Serginho, o Caleb e o Léo, que foram lá da onde a gente fez a filmagem da construção, e o pastor Homer. E todo aquele pessoal que foi corona também e divulgou essa palavra aí, o vídeo que nós estamos vendo aqui agora. A boca fala do que o coração está cheio, é o que está escrito lá em Mateus 12:34. Que Deus te abençoe muito. E eu vou pedir que o nosso pastor aí, Daniel Jardim, faça oração para a gente terminar. Obrigado a você que esteve aqui com a gente até agora. Amém. Vamos orar então, gente, que a gente já tem a oportunidade de cultuar o Senhor, e isso é maravilhoso. Vamos orar e logo depois a gente encerra mais um No Quarto com Deus, o melhor lugar para se estar. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, como o Carlinhos falou, de sermos responsáveis pela propagação dessa palavra. A gente sabe que o poder não está em nós, mas está no Senhor. E é por isso que nós nos dobramos e abrimos o nosso coração para o Senhor, pedindo que o Senhor nos capacite a levar essa mensagem de impacto por todo mundo. Que até os confins da terra o teu evangelho chegue. Senhor, desperta em nós um ardor, um amor pelas missões, a ponto de impactarmos do outro lado da rua, mas também financiarmos a ação missionária por todo mundo. Ajuda a gente, Senhor. A gente pede que o Senhor desperte homens e mulheres para propagar o teu evangelho. A gente pede que a gente não se amedronte com as perseguições, mas que faça como o apóstolo Paulo, como o Barnabé nesse texto, que o Senhor nos inunde de alegria no Espírito Santo, apesar de qualquer perseguição. A gente te pede isso. A gente crê no teu poder, que o Senhor nos dê almas, que o Senhor nos dê o Rio de Janeiro. E assim a nossa casa, eu oro pelos filhos daqueles que estão nos ouvindo, pelos esposos, pelas esposas, que não conhecem ainda o Senhor, que a tua palavra entre nesses corações, abra a mente deles, Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos, são tantos pedidos por vidas, por almas, e nós sabemos que no Senhor há poder de salvação. O teu evangelho é poder de salvação. Abençoe agora, continue abençoando o André, toda a equipe no Quarto com Deus, que continue a propagar esse evangelho. E abençoe agora, gente, nesse culto à noite, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra fale conosco, é o que nós oramos, muito gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, fiquem com Deus. Aí, o André voltou. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Dani, de novo. Agradeço também a equipe do quarto que estava aqui envolvida com isso, a Cissa, a Odete, o Ricardão e os outros todos da equipe que estão orando. Não esqueça que a gente volta no quarto domingo, de novo, de agosto. Não se esqueça. Ah, esqueci. Estão me lembrando aqui. Não esquece de divulgar, tá? Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.